Crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Estão animadas? Estão felizes? Animadas para mais uma história? Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui para nós aprendermos mais uma história da Bíblia, mais sobre o amor de Deus. Vamos falar com este Deus maravilhoso? Feche os seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos ama tanto. Obrigada porque o Senhor enviou Jesus para morrer, para nos salvar. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vejam esse desenho de Jesus aqui. Ele está com muitos corações. Sabem por quê? Porque na história de hoje nós vamos falar de um amor muito grande de Jesus por nós. E essa história maravilhosa está na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 22, nos versinhos de 54 a 71 e também no capítulo 23. Está escrito na Bíblia, o livro de Deus. Amo vocês, amo vocês. Crianças, eu vou falar uma frase e quero que vocês repitam aí, tá bom? Eu vou falar aqui e vocês repetem aí. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Repetiram? Conseguiram? Vamos de novo? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem conseguiu? Às vezes é um pouquinho difícil, não é? E se a gente fizer mais rápido, será que vocês conseguem? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ixi, ficou complicado, não é? É difícil porque às vezes a nossa língua trava e fica até engraçado. Muitas coisas às vezes são difíceis da gente fazer. O que é difícil para vocês? O que é difícil para vocês fazerem? Tem crianças que acham difícil acordar cedo. Tem crianças que acham difícil dormir cedo. Que acham difícil obedecer o papai e a mamãe. Tem crianças que acham difícil comer verduras e legumes. Tem crianças que acham difícil estudar a Bíblia. E tem crianças até que acham difícil escovar os dentes. Vocês acreditam nisso? Às vezes nós precisamos fazer coisas difíceis que nós não gostamos ou que nós não queremos fazer. Não é fácil a gente ficar sem o papai e a mamãe. É difícil, não é? Às vezes é difícil a gente ficar em casa sozinho quando a gente está doente e não pode ver os nossos amigos. É difícil ficar doente. É ruim, é difícil ficar triste. Existem muitas coisas difíceis que nós precisamos fazer na nossa vida. Mas, crianças, tudo que é difícil para nós não é nada perto do que foi difícil para Jesus. O que Jesus fez foi muito mais difícil do que todas essas coisas. O que será que Jesus fez? Eu vou contar para vocês. No vídeo da semana passada, eu contei para vocês que Jesus foi preso no jardim de Getsemane. Contei que Jesus orou antes de morrer, vocês se lembram? Quem não assistiu esse vídeo pode ir no canal da igreja e assistir para entender a história toda, tá bem? E Jesus foi levado pelos soldados para o sumo sacerdote e depois ele foi levado para Pilatos. E os judeus falaram muitas coisas ruins e mentirosas sobre Jesus para Pôncio Pilatos. E as pessoas que estavam lá diziam: crucifica-o, crucifica-o. Os soldados maltrataram Jesus, os soldados bateram em Jesus, colocaram um manto em Jesus como se ele fosse um rei, colocaram na cabeça dele uma coroa, só que era uma coroa de espinhos que machucou Jesus. Os soldados zombavam de Jesus, riam de Jesus. Jesus estava sofrendo muito, mas Jesus não fugiu, não saiu de lá. Jesus era Deus, ele podia simplesmente sair dali e aparecer em outro lugar. Mas Jesus sabia que não podia fazer aquilo. Jesus sabia que ele precisava sofrer por amor a mim e por amor a vocês. Os soldados levaram Jesus para o alto de um monte, mas Jesus não foi caminhando tranquilo. Jesus estava machucado e ele teve que carregar algo muito pesado. Vocês sabem o que Jesus carregou? Isto mesmo, Jesus carregou uma cruz muito pesada. E quando eles chegaram no alto desse monte, os soldados fizeram algo muito triste. Eles pregaram Jesus na cruz com pregos. Como Jesus sofreu, que triste! Jesus, o Rei do Universo, o Filho de Deus, sofreu muito, fez algo muito difícil. Foi pregado numa cruz. Por quê? Porque ele nos amava tanto que ele queria nos salvar, para que um dia nós pudéssemos morar com ele para sempre no céu. Que amor imenso, enorme de Jesus por nós. Sofrer tanto assim, fazer algo tão difícil, para que um dia nós possamos estar com ele para sempre, para que nós possamos ser salvos. E por isso, crianças, nós precisamos agradecer todos os dias a Jesus por esse amor.
E o desafio dessa semana é, vocês vão orar todos os dias, agradecendo a Jesus pelo amor dele por vocês e agradecendo também a Jesus porque ele morreu para salvar vocês, tá bom? Combinado? Parabéns para as crianças que estão fazendo os desafios. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, muito obrigada pelo seu Filho Jesus que morreu por nós. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto que nos deu Jesus de presente. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor morreu por nós. Que coisa difícil o Senhor fez. Nós queremos todos os dias nos lembrar de agradecermos por este amor tão grande. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Crianças, Jesus foi maravilhoso, ele sofreu muito por nós e ele quer que nós estejamos prontos para que quando ele voltar, nós possamos morar com ele para sempre no céu, tá bom? Um beijo e até a próxima hora da história.